começa agora o Unifra Entrevista. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o economista Matheus Sangoi Froza, que vai falar sobre educação financeira. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pela oportunidade. Professor, a gente vem de um período agora de festas, né? É Natal, Ano Novo, muitas compras e, consequentemente, em muitos casos, a gente adquire algumas dívidas. Como evitar que isso aconteça, né? Existe alguma fórmula, alguma receita para evitar isso? Na verdade, foi um período de excesso de otimismo, na verdade, que a gente toma atitudes até irracionais, Então, a gente é muito movido pelo consumo, e o Natal também é isso, é consumo, é 13º, é gastos, é festas, então o que nos leva a consumir mais. O problema é que nem sempre este consumo a gente consome com prudência, então há excesso de gasto, enfim, e que torna-se problema sempre no dia seguinte. Então, sempre é um ano novo, mas sempre existem contas novas e que são feitas no Natal. É bem comum esse comportamento, é cíclico, para essa época do ano até. As pessoas querem presentear as pessoas queridas e acabam Exatamente, eu acho limite. assim, eu acho que ninguém deixa de dar um presentinho, uma lembrança. Tranquilo, acho que todo mundo participa disso, porque é Natal. Mas sempre dentro dos limites. A questão são os excessos que ocorrem próximo ao Natal. Então, o pessoal acaba se endividando num presente acima da sua capacidade e acaba comprometendo o início do ano. Eu vou gastar no Natal porque eu vou ficar no Ano Novo em casa. Não, faça as duas festas, faça o Natal e faça o Ano Novo. Não tem problema. A questão é como te organizar para passar o Natal em um Ano Novo. Que o pessoal acaba extrapolando um pouco em relação a isso. Para as pessoas que já estão endividadas, né, ou que adquiriram dívidas agora, Natal e Ano Novo, enfim, qual é o primeiro passo para colocar em ordem a vida financeira novamente? Eu acho que colocar em ordem a vida financeira, iniciar esse ano de 2013, principalmente anotando seus gastos, seria a principal dica também. A gente não pode esquecer também que é um lado bom, uns falam que é ruim, mas antes do Natal, para boa parte dos consumidores, chegou já o carnê do IPTU, chegou o carnê já do IPVA, já chegou. Os gastos escolares, para quem tem filho ou para quem paga escola ainda, isso já foi fornecido na primeira quinzena de dezembro. Então, esses gastos já são previstos. Fazer um planejamento. Já são previstos esses gastos, assim. E o desconto é muito considerável do IPVA e também do IPTU. Vale a pena pagar antes? Sim, vale a pena. No caso do IPVA, especificamente, se tu não tem multa, no caso tu é bom motorista, vale muito a pena pagar à vista. Vale a pena. Então, é até 2 de janeiro esse prazo. O IPTU também vale a pena. Independente de ter atraso ou não ter atraso, vale a pena pagar o IPTU antes. Porque o desconto do IPTU tu não vai conseguir, ou do IPVA tu não consegue em lugar nenhum. Então, esse é o momento de tu pegar e ter uma sobra. Ou senão, vai ter que colocar na tua planilha, no teu controle, lá, no caso o IPTU, 12 meses aquele valor. Da garagem e do apartamento, pegamos esse exemplo. E do carro, tu vai ter um prazo que não vai ultrapassar o mês de junho, esse prazo. O que a maioria faz? Não paga agora, não vou pagar o IPVA, que esse dinheiro eu vou ir para a praia. Ok, daí chega em junho, quando é o prazo máximo, abril, tem casos que em maio, em junho, depende do final da placa, daí ele antecipa o 13º para pagar o IPVA que vence no final do ano. Daí vira uma bola de neve, Exato, né? daí começa a vir um ciclo vicioso de como é que eu vou pagar minhas contas. São coisas simples, hábitos simples que ocorrem. Tu falaste de anotar tudo, né, os gastos. É importante ter esse controle numa planilha, escrito à mão mesmo? Eu digo assim, antigamente nós tínhamos o hábito de caderninho, vamos comprar no caderninho, enfim. É o mesmo hábito que tem que se adquirir. Quem tem mais dificuldades, muito o pessoal de mais idade, enfim, não tem esse controle, anota, qual que é o meu gasto médio em luz, telefone, na net, na internet, em alimentação. Ninguém, por mais que todo mundo ganhe bem ou tenha um 13º, enfim, ninguém gasta, um mês gasta 500 em alimentação, outro gasta 1.500. Difícil. Tu tem um certo parâmetro. Eu gasto meio salário, eu gasto um salário, eu gasto um salário e meio em alimentação. Então, eu consigo prever isso aí. E esses gastos fixos é importante ter sempre anotado. Eu digo assim, é bom anotar, não são tão fixos assim, tu tem que ter uma certa flexibilidade, mas tem que ter um controle. Eu gasto mais ou menos uns R$500 em alimentação, eu gasto mais ou menos uns R$100 em condomínio. Isso tu tem que saber, tem que ter esse controle mínimo. Eu gasto mais ou menos R$200 em combustível, eu tenho que ter isso aí. E tem coisas que ocorrem que já são previstas. Exemplo, vai subir o combustível. Então, a gente está prevendo já para o ano que vem uma suba, provavelmente, em vários itens em função do combustível.
Esse aumento da gasolina, se vier, acho que ele vai vir já no mês de janeiro, vai vir em torno de 5 a 10%. Desculpa, de 5 a 10 centavos o litro, o que é considerável. Mas vai impactar em toda a cadeia produtiva, todo o supermercado, em roupa, enfim, na energia, em água, vai impactar. Porque, infelizmente, todo o nosso modal, ele é todo rodoviário e não ferroviário. Então, a gente depende muito das estradas. Dependendo da estrada, depende do combustível. Então, isso vai impactar para todo mundo, de modo geral. Mas, claro, também, que quem sente mais esses efeitos também é as classes mais baixas. Né? Até chegar na classe A ou na classe A+, demora um pouco, mas chega igual. O salário mínimo aumenta, mas também tudo aumenta, né? O salário mínimo agora vai para R$ 672. É um acréscimo considerável, R$ 42. Mas aí sobe a gasolina, sobe as compras do mercado. Se você considerar a inflação, esse R$ 42 ele vira R$ 10, na verdade, vamos dizer assim, o nominal que eu vou ter de acréscimo. Então tem que levar isso também em consideração. Hoje em dia o crédito é muito fácil, né? Qualquer pessoa com pouca documentação, enfim, com poucos requisitos consegue crédito. O que hoje em dia faz as pessoas mais se endividarem? Claro, eu costumo dizer até, falo muito em aula até, quanto mais fácil o crédito, maior os juros. Claro que boa parte das pessoas que têm acesso a esse crédito ou que tomam dinheiro emprestado não tem conhecimento desses juros cobrados. Tem que levar isso em consideração. Mas a grande maioria se endivida pela compra por impulso. Não é porque o governo baixou o IPI e está prorrogando novamente que eu tenho que comprar um carro, que eu tenho que trocar a geladeira. Tem que comprar um apartamento porque está fácil. Eu tenho que comprar um apartamento porque o financiamento está facilitado. Não. Então, tu entra num círculo vicioso, num ambiente em qual todo mundo compra e consome, que te leva a consumir também. Só que nem todo mundo ganha igual, nem todo mundo poupa igual. Não é aquela pessoa lá ganha que nem eu e tem um carro novo e eu não tenho. De certo, porque ela não come que nem tu come, não se veste que nem tu te veste. Provavelmente, ou casou com alguém que tenha mais posse que você, então te questiona também isso, não é simplesmente uma questão de renda. Então tem, vamos dizer assim, tem algo por trás, vamos dizer assim, a economia é uma roldana e está tudo geralmente interligado uma coisa com a outra, não é simplesmente o valor financeiro final, também tem um ato de poupar por trás disso. Bom, a gente tem as despesas fixas do mês, né, digamos, mas para as pessoas que estão em casa, que estão precisando poupar, o que do dia a dia pode ser cortado, que é considerado supérfluo para uns e para outros não, para evitar, né, mais gastos? Eu acho assim que tradicionalmente esses primeiros 6 meses que virão são meses difíceis para quem poupa ou para quem não tem o controle de poupar. Porque, eu costumo dizer, os piores 6 meses do ano são o primeiro semestre. Por quê? Não, é simples. Férias, temos férias, depois tem carnaval, depois nós temos Páscoa, depois tem Dia dos Namorados, Dia das Mães e Dia dos Pais. Complicado, são 6 datas festivas. Então, para quem é consumista, complica um pouco. Complica, é tudo gasto que tu tem que fazer. Sim. O carnaval, gasta no carnaval. É Páscoa, gasta na Páscoa. Dia dos Namorados, gasta. Das Mães, Dia dos Pais. Então, é cheio de datas comemorativas. Mas o comércio vive dessas datas. Eles te induzem a consumir também. Não esqueçamos que os bretes dos supermercados, eles são também de acordo a isso. As datas comemorativas. Provavelmente no carnaval agora, provavelmente vai estar cervejas lá, os refrigerantes, enfim, para o pessoal consumir agora. Então tem que saber controlar esse tipo de compra assim que não tenha muita necessidade. A compra por impulso. Nas palestras de educação financeira até, que a gente costuma dar aqui no curso, em empresas, enfim, eu costumo dar o exemplo, eu esteve no supermercado recentemente e uma senhora comprou 2 quilos de batata, sabe? Eu falei, a senhora deve ser rica, até comentei com ela, não. É o hábito de comer batata, só pode, a batata está quase R$6 o quilo, não tem por que comer batata. Troca, né? Troca, come mandioca. Quando o tomate é muito caro, o tomate chegou a R$5 o quilo, ok, vai para o estado de tomate, sai do tomate. Tem como tu migrar de bens, eu falo, substituir um bem por outro. Tem como fazer isso? Claro que tem. Mas para isso tem que ter atenção. Então vá ao supermercado como se fosse comprar roupa. Com paciência, com tempo. Não naquela correria. Com uma listinha, sem estar com fome. Com certeza, uma listinha, sem estar com fome. Não com aquela agitação, com aquela pressa de um sábado à tarde. Com certeza tu não vai fazer uma boa compra. Com certeza. Ou vai várias vezes no mercado.
Também seria outra dica. Outra coisa bastante atrativa hoje em dia são as prestações, né? Tantas vezes sem juros. Qual é o número considerado por vocês, economistas, que é o número ideal de parcelas? Não estender muito o número de Acho que na questão das parcelas nós evoluímos um pouco quando a legislação obrigou as lojas a colocarem o valor total da compra. Houve uma evolução. Daí tu tem uma equiparação quanto realmente custaria o teu bem no final. O ideal, se for uma compra sem juros, seria até em 5 vezes. Tá? Sem juros, seria o ideal. Mas nesse caso, o à vista sempre tem que vir com desconto. Tá? É porque muitas vezes as lojas hoje em dia não dão desconto à vista, né? Exatamente. Elas preferem que tu pague parcelado. Parcelado, para te forçar a comprar o parcelado. E outra coisa importante também de verificar, exige a nota fiscal. Isso é importante, exigir a nota fiscal. Em muitos casos, o lojista te dá o cupom fiscal e não te dá a nota. Ele não paga o imposto daquilo ali, ou sonega, em função do bem adquirido, e você não ganhou o desconto ainda. Então ele está ganhando 2 vezes. Tem que abrir o olho para isso aí também. Tem que pedir a nota. E a minha nota fiscal? Tem que exigir também. Nós temos que mudar um pouco esse hábito também. Com certeza. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco nós continuamos falando sobre educação financeira com o professor Matheus Froza, que hoje está conosco aqui no estúdio. Nós já voltamos. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. O Unifre Entrevista está de volta. Hoje nós falamos sobre educação financeira. Qual a melhor maneira de evitar gastos excessivos? Como colocar as finanças em ordem? O professor do curso de Economia aqui da Unifra, Matheus Sangói Froza, é o nosso convidado de hoje. Matheus, a melhor forma de negociar uma dívida é conversando com a pessoa, é tentando renegociar? Sim, eu costumo dizer admitindo que tem dívida. O primeiro passo é esse, eu acho, é admitir que tu está devendo. Tá? E até... Ter uma conversa honesta, Exato, franca. falar, olha, eu realmente... Não tenho como pagar. Não tenho como pagar, mas tenho intenção de te pagar e a forma que eu tenho de te pagar é essa. Procura sempre quando tem um problema, tu já levar uma solução para esse problema. Tá, e como é que tu quer fazer isso? Assim, 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 eu quero pagar tanto por mês. Ok, já leva uma solução já. É bom já levar uma Com proposta. Não chega desesperado lá. Eu falo muito assim, quando tu vai negociar um empréstimo, uma dívida, o que for, ou um crédito, sempre vai em condições iguais. Te acalma. Toma água, toma banho, te veste bem, vai em condições iguais. Por isso que em muitos casos eu critico bastante, tem muitos alunos também que, não, nada contra o banco, a pessoa vai numa situação já desesperada no banco a pedir um empréstimo. Suponhamos que seja assim, a pessoa está lá, no ar-condicionado, bem vestida, com um sorriso bonito, lá, ok, o calorão lá fora, ele bem engomado ali. Vou falar de desesperado, ele vai te colocar, com certeza, a maior taxa de juros que ele tiver disponível. Então, se for mais tranquilo, mais relaxado, mesmo estando... Fingindo que está tudo bem. Aparentando uma certa tranquilidade, vai conseguir barganhar ou pedir uma taxa melhor. Olha, eu preciso de tanto, não tem uma taxa menor, um prazo mais estendido. Senão, tu chega lá desesperado, eu preciso de tanto. O cara te dá, o gerente te dá, mas te dá a 7% ao mês, a 5%. Quando que a menor taxa é 1,79%, 2%, 2,5%. Então, tu também tem que ter tem que ter uma certa calma para isso também. Não vai desesperado nunca ao banco. É sempre perigoso. Muitas pessoas, para pagar as dívidas que têm, acabam apelando para o limite do cheque especial, para crédito pessoal consignado, enfim, empréstimos. É legal fazer esse tipo de coisa ou é melhor evitar? Na verdade, assim, o consignado são taxas atraentes, mas por que são atraentes? Porque são débito em folha, daí a taxa de juros é menor. E o juros menor do mercado hoje em dia, ele é um empréstimo consignado, com certeza. O cartão de crédito é ruim?
Não, ele é até bom. Se tu pagar sempre o total da fatura, ou tu folgar um mês e pagar no próximo, tá valendo a pena. Vale a pena. O que tu não pode fazer é depender ou anexar essa renda do cartão de crédito a uma renda extra. Isso não. Isso tu não pode. Ou usar o limite do cheque especial como renda extra. Isso são coisas que não pode acontecer. Mas usar isso para pagar uma dívida que tem... Com certeza. Daí vale a pena. Vale a pena. Eu tenho que saber dosar isso aí. Eu não posso usar isso como uma renda extra. Daí complica um pouco a situação. Né? E como lidar com a pessoa que tu está devendo, enfim, e que a pessoa não quer negociar? Como lidar nesse caso? Por exemplo, eu quero fazer uma proposta, quero pagar em 5 vezes de R$200 e a pessoa não aceita. Como eu posso fazer? Assim, temos casos e casos. Né? Os casos mais, acho que hoje em dia a maioria procura negociar. Mas em casos mais extremos, existe até aqui na instituição, através do PROCON, tem um núcleo dos superendividados, eles também encaminham, através de um acordo judicial e também extrajudicial, eles fazem também essas quitações de dívidas. Eles chamam e fazem uma conciliação através das duas partes e eles atuam como mediador. Isso seria uma medida um pouco até mais extrema. Geralmente as pessoas aceitam negociar antes de chegar a esse ponto. Mas é uma alternativa também de dirigir até o PROCON e fazer esse acerto. A gente sabe que existe na fatura do cartão de crédito o pagamento mínimo, né? Sim. É recomendado fazer esse pagamento mínimo várias vezes, assim, durante... Eu vou dizer assim, consequentemente? O mínimo existe, o mínimo da tua fatura é só os juros cobrados para a próxima, o que vai incidir. O problema de pagar o mínimo é a questão dos juros cobrados, vira uma bola de neve. Até tu pode pagar um mínimo no mês, mas não pode ser vários meses tu pagar o mínimo. Daí sim, a situação está complicada. Eu tenho que rever os meus conceitos. Onde é que eu estou errando? Geralmente a pessoa só toma consciência de seus gastos a partir do momento que ela perde o seu crédito. Ou ela está no SPC, ou o cartão de crédito está estourado. Agora eu tenho que me reeducar. E como é que eu me reeduco? Através do dinheiro. Da pessoa, eu só tenho isso para o meu mês e começo a jogar dentro desse montante o meu mês, os meus gastos. A direcionar os meus gastos, a poupar. Daí sim eu aprendo. Aprendo do pior sentido, na verdade, na prática. Sim. O que a gente paga de juro mais alto hoje em dia, no caso de atrasar pagamentos? Vamos lá. Hoje em dia, os juros mais altos para no cartão de crédito é o cartão de crédito, mas você pode assim, o cartão de crédito que tem, o qual você tem conta corrente hoje em dia, e tu recebe seus pagamentos, enfim, os bancos públicos estão cobrando em torno, vamos ser bem claro disso aí, 7,5%. Em média, 7,5%, 8%. Cartões de loja e de supermercados, em média, estão cobrando 12%, 13%. Então, é bem considerável. Então, há um spread muito grande entre o menor cartão cobrado e o menor e o maior cartão. Mas por que os mercados cobram tão altos juros no cartão do mercado? Claro, porque ele tem uma gama de consumidores maiores, então o risco dele não receber é maior. Então, ele transfere esse risco para todos os seus consumidores. Por isso que é tão caro os juros do cartão da loja. Então, seriam os cartões de mais loja? Caro. São os cartões mais caros, com certeza. Eles usam como subterfúgio não pagar anuidade. Nosso cartão não tem anuidade, nosso cartão não tem anuidade. Claro, não tem anuidade, mas é o que mais cobra juros. Então, se tu usar ele e entrar no rotativo desse cartão, os juros é astronômico. Para as pessoas que querem poupar e não sabem como, que dica tu daria? Além de anotar os gastos, a questão toda é... fazer uma poupança, enfim, fazer uma... Talvez uma reserva seria interessante, mas também, assim, eu digo assim, evitar o consumo excessivo. Se tu vai no mercado e tu sabe que tu não pode gastar, ok. Tá, o que eu faço? Pega a sacolinha, pega a cestinha, que é o menor que tenha. Então, no máximo, tu vai conseguir encher a cestinha e te dar uma dor nos braços. Opa, gastei demais. Se tu já pega um carrinho grande e tu já não pode gastar, a tendência é que tu enche o carrinho. E qual é a porcentagem que a pessoa pode guardar, de repente, do salário por mês para eu digo assim, guardar o ato de poupar é o mesmo de quem ganha 10 mil ou de quem ganha R$1.000 por mês. O ato é o mesmo. Os 10% de quem ganha 10 mil e os 10% de quem ganha 1.000 é o mesmo. É sempre o mesmo ato. A questão, o ideal seria, quero poupar 10% do meu salário sobre o meu líquido. Ok, excelente. Porque o ato de poupar, ele independe de quanto você ganha. Então, e isso é muito mais costume. Tanto é que o pessoal... É um hábito. É um hábito.
E o pessoal recorre muito a essas poupanças forçadas que existem. O que é poupança forçada? Que é o quê? Título de capitalização, Eu ia te perguntar isso, o que é o ideal fazer? Colocar o dinheiro na poupança, guardar em casa, aplicar em títulos? Vamos lá, título de capitalização que temos, assim, previdência privada, que é uma alternativa também, o consórcio, para tentar com a administração tem, mas também é uma alternativa, são poupanças forçadas que te levam a tu comprar ou tu pagar todo mês aquele consórcio, ou aquela previdência, ou aquele título de capitalização, muito mais vinculado em débito em conta. Vou aqui pagar R$50 por mês, R$100 por mês durante 5 anos de título de capitalização. Vou ter perdas? Vou ter perdas. Mas também é uma forma de tu poupar, de te obrigar a poupar aqueles R$50 por mês. Durante 5 anos a render um X lá e eu vou retirar esse dinheiro. Ou eu pago uma previdência complementar com prazo de 10 ou 15 anos, ou eu pago um consórcio de 5 anos ou de 10 anos. Então isso é possível. E hoje em dia ainda vale a pena, antigamente se usava muito essa questão da poupança, Sim. né? Hoje em vale dia, a pena ainda aplicar dinheiro em poupança? Com a Selic, com a taxa de juros, a Selic menor, como está agora, ela vem decrescente, a política do governo optou em baixar os juros e mexer no câmbio, o governo atual optou por essa política monetária. Então, o que ocorre? É mais vantajoso tu migrar para um fundo de investimento ou outras alternativas, como um consórcio, como uma previdência, como uma capitalização, do que ter o dinheiro na poupança. Hoje em dia, a poupança não está compensando financeiramente para nenhum poupador. Então, a tua dica seria investir nesses títulos de capitalização? Sim, com certeza. Capitalização, eu digo assim, capitalização que... Consórcio, porque a capitalização, a partir de R$50 já pode ter o de capitalização, a previdência também, a partir de R$50, consórcio, a partir de 150. São valores acessíveis que me obrigam a poupar forçadamente, mas que eu vou ter um benefício futuro. Para evitar que a criança se torne um adulto depois compulsivo, né, por compras, enfim, Sim. e acumule muitas dívidas, é importante trabalhar isso na criança desde pequenininho? Eu acho assim, eu costumo dizer muito nessas palestras de educação financeira, a educação financeira como educação formal, ela passa de pai para filho. Então, este exemplo, o ato de poupar, ele também passa de pai para filho. E para quem tem filho adolescente, outra dica importante, discuta os problemas em conjunto. Porque esse filho também faz parte desses gastos. Ele também está inserido. E a parcela que ele está inserido é uma parcela que todo mundo valoriza hoje, que é a educação. Então, ele está dentro do problema. Então, quando for discutir, quando tiver filho já adolescente, for discutir problemas financeiros, discuta sempre em conjunto. Quando o filho for menor, procura dar exemplo. E como é que eu dou exemplo para uma criança pequena? O porquinho em casa, né? É interessante dar uma mesada, uma semanada. Eu digo assim, fazer ele aprender quando a lidar pequeno, com 4, 5, 6, 7 anos, moeda. Valoriza a moedinha. Depois tu dá o dinheiro na semana, dá o dinheiro do mês, dá o dinheiro do dia, ou o dinheiro para ir no clube. É só isso. Enfatiza. Dá limite. É só esses R$10 que eu tenho para essa tarde, ou só os R$5. Procura dar uma barreira. Esse exemplo que vai constituir dentro da personalidade da pessoa, dentro da criança, enfim, do adolescente, o quanto ele pode economizar ou gastar. Então, isso vai passando de pai para filho. Passa de um para outro, vai passando esse ato de poupar, ou de gastar, de economizar, de ter as coisas. E também você tem uma consciência maior. Para mim ter isso, o que eu tenho que abrir mão? A grande jogada é essa, eu preciso abrir mão de alguma coisa para ter outra coisa. Essa é a grande dica. E mostrar isso para o pessoal mais jovem, como é que isso funciona na prática. Bom, para fechar o nosso programa, para as pessoas que estão nos assistindo agora, que estão com problemas, né, com dívidas, enfim, quais são as 3 principais dicas que tu daria para as pessoas que estão em casa nos assistindo? Vamos lá, primeiro, anotar os gastos, como eu falei anteriormente, acho que é principal anotar os gastos. Segundo, não cair nas armadilhas do crédito, que seria o quê? O consumo inconsciente, via propaganda, via amigos, enfim. Não, vê a tua real situação financeira. E terceiro, antes de pedir qualquer dinheiro emprestado, procura saber o quanto tu deve. Essa é a maior dica, o quanto que realmente eu preciso. Não pega simplesmente, eu vou pegar dinheiro emprestado porque, para pagar, não. Vou pegar um dinheiro para pagar tais e tais e tais contas já pré-estabelecidas. Esse dinheiro cai na minha conta e eu perco o meu foco e eu gasto e ainda faço novas contas. Né? Esse seria o maior de todos, talvez seja esse. Procura saber o quanto que tu deve. Esse é o primeiro passo. Eu devo tanto. A partir daí tu te planeja.
Bom, acho que a lição que fica do programa de hoje é que dinheiro tem que ser a solução e não o problema, Com né? certeza, eu acho que o dinheiro sempre foi a solução. O problema é a gente que arranja através dele. Com certeza. Com certeza. Eu agradeço a tua presença, Matheus. Eu que agradeço. E o Unifra Entrevista volta na próxima semana. Até lá!